Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos tão acostumados a falar algumas expressões na igreja que muitas vezes nós nem paramos para pensar sobre o que nós estamos dizendo. E amém é isso. A gente está tão acostumado a tudo, a gente dizer amém, que a gente nem para perceber a força dessa expressão. Quando nós dizemos amém, nós estamos dizendo assim seja. Nós estamos concordando com aquilo que o Senhor está dizendo, com aquilo que nós estamos cantando, com aquilo que nós estamos falando. E nós dizemos sim e amém para todas as promessas do Senhor sobre a nossa família. Amém? Sobre as futuras gerações. Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar. A graça e a paz do Senhor Jesus em seu coração. Para você também que nos ouve aí pelo YouTube, que a graça e a paz do Senhor Jesus também invada a sua vida, a sua casa, que nessa noite o Senhor possa falar com você também, através da palavra dEle, que é viva e que é eficaz. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Glória a Deus pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, mas ela vai fazer nessa noite exatamente aquilo que o Senhor quer que ela faça. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 e 3, diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Feche seus olhos, Pai. Muito obrigada, porque mais uma vez nós temos o privilégio de estarmos aqui na Tua casa, nesta quinta-feira. Depois de um dia de trabalho, talvez nos cansamos, nos sobrecarregamos, mas nós queremos nessa noite deixar aos pés do Senhor tudo aquilo que nos cansou, nos sobrecarregou. Recebemos agora, Jesus, o Teu fardo, que é suave, Teu jugo sobre nós, que não causa nenhum peso, nenhum dano. Que a nossa alma possa descansar em Ti, nessa doce presença que se manifesta aqui neste lugar. Nós apresentamos as nossas vidas, que nessa noite o nosso coração esteja quebrantado e contrito, como uma terra boa, para receber a incorruptível semente da Tua palavra. Que a nossa mente, Senhor, esteja cativa a Cristo e que nessa noite nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que possamos sair daqui nesta noite mais transformados, mais equipados e, acima de tudo, mais parecidos com Jesus. É isso que eu te peço e oro, colocando diante de Ti a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Nós estamos hoje na nossa sexta quinta-feira dessa campanha maravilhosa, no qual nós estamos falando sobre família, família no altar de Deus, E nós temos ouvido ao longo dessas quintas-feiras palavras totalmente voltadas para a família. Quando eu ouvi o Cezinha cantando essa canção, eu acho essa canção simplesmente uma das canções mais lindas que foi composta, porque ela é a palavra de Deus cantada. E eu amo a ideia de que Deus é um Deus geracional, de que Deus é um Deus que trabalha por meio das gerações. Eu amo a ideia de que nós podemos deixar um legado. Eu gosto de assistir, por exemplo, filmes de época, que passa as épocas e a gente vê ali nos filmes, nas séries, os filhos dos filhos. Eu acho aquilo simplesmente sensacional. Eu amo pensar a longo prazo, naquilo que o Júlio não pensa muito sobre isso, mas eu penso, por exemplo, que a Sofia vai casar e ela vai ter os filhos dela, e eu digo para ela que, como eu só tive uma filha, então eu preciso de no mínimo 4 netos.
Eu disse para ela que eu preciso de, no mínimo, 4 netos, porque eu preciso que a minha geração, se Jesus não voltar, eu preciso que a minha geração seja perpetuada, amém? Estima-se que cada pessoa, cada filho, quando nós temos, cada filho nosso, eles podem impactar 2.332 pessoas, ou seja, um filho que você tem, você pode impactar mais de 2.000 pessoas, porque essas pessoas, elas vão gerar outros filhos, e assim, acima de tudo, nós vamos perpetuar as verdades de Deus, de geração em geração. O tema da nossa palavra hoje é lutando pela família, amém? Nós vamos hoje falar a respeito de uma história que eu acredito que muitos de nós conhecemos, e a história que nós lemos, e depois você pode até ler o capítulo todo, é literalmente a história de uma luta pela família. E talvez você que está aqui tenha uma família estruturada, talvez você que está aqui nesse culto de quinta-feira, você não esteja precisando, vamos dizer assim, travar uma guerra pela sua família, mas todos nós aqui, em algum momento da vida, já travamos uma guerra pela nossa família, amém? Levanta a mão aí, quem já travou uma guerra aí, ferrenha, que você teve que orar, jejuar, buscar o Senhor e lutar, literalmente, pela sua família. Talvez você não está nesse cenário hoje, talvez você está aqui e esteja nesse cenário, mas independente de qual seja o cenário que você vive, eu quero dizer para você que existe uma luta pela família, que todos nós como cristãos precisamos travar, porque a família, você sempre vai ouvir isso aqui repetidas vezes, porque nós precisamos repetir para nós mesmos, porque nós somos tão bombardeados diariamente com informações contrárias, que nós precisamos repetir para nós mesmos, que a família é o principal projeto do coração de Deus, amém? Porque senão, se nós não repetirmos isso, nós vamos acabando por ouvir tantas informações lá fora, que nós vamos, se nós não vamos abrindo mão dos valores familiares, nós vamos meio que relativizando. E isso, nós percebemos muito. Por exemplo, eu sempre que converso com pessoas que são cristãs, né, por exemplo, os jovens, quando eles casam, né? Muitos jovens hoje dentro da igreja, eles casam, e eles não querem ter filhos, que é totalmente diferente de alguém que não pode ter filhos. Alguém que pode, mas simplesmente as pessoas dizem assim, não, eu não quero ter filhos, tipo assim. E a gente não entende que quando a gente casa, e a gente decide, por livre e espontânea vontade, mesmo você podendo ter filhos, você decide não ter filhos, você sai do propósito do casamento. Porque o casamento, ele tem um propósito, que não é simplesmente satisfazer os meus desejos pessoais, emocionais, físicos. O casamento, ele tem um propósito, que é exatamente multiplicar para que o projeto da família, que é o projeto de Deus, se perpetue cada vez mais. Amém, gente? E muitas vezes, os jovens que pensam dessa forma, eles não pensam por mal. Eles pensam por quê? Porque nós estamos sendo bombardeados todos os dias. Não tenha filhos. Mulheres, não tenha filhos, você precisa ser livre. Mulheres, você tem que dedicar tempo à sua carreira. Filhos atrapalham. Não, os filhos não atrapalham, irmão. Os filhos, eles são uma bênção, porque a Bíblia diz que os filhos, eles são a herança do Senhor. Eles são um presente que Deus nos dá. Então, como que algo que é a herança do Senhor, um presente que Deus me dá, ele pode ser uma coisa ruim? Inclusive, eu não gosto muito quando as pessoas ficam nas redes sociais,
transformando a maternidade como se fosse a pior coisa do mundo. Meu Deus, a minha vida acabou agora. Eu não sei, então eu sou uma pessoa normal, porque eu tive 2 filhos, né? Um já está com o Senhor, e eu tive meus desafios ali no início, ali de não dormir, de tudo, do bebê ter cólica, mas eu não me lembro dessa loucura, que a minha vida acabou, que agora, não, eu continuava vivendo, assistia televisão, vinha para a igreja. Eu me lembro que eu vim para a igreja com a Sofia com 20 dias, continuei discipulava com a menina no carrinho, ou seja, vivi. Aí quando eu vejo as pessoas transformando a maternidade em uma coisa terrível, eu digo, então, Jesus, alguma coisa eu pulei da fase, eu não me lembro dessa parte aí, porque eu sei que todas as alegrias da maternidade, elas sobressaem a qualquer desafio que nós podemos enfrentar, amém? Por quê? Porque todas as coisas que Deus faz, gente, elas são perfeitas. A irmã Solange está ali com 4 filhos, né, irmã Solange? A irmã Solange tem um dos testemunhos de família mais extraordinário que você possa ouvir. Mas ela já contou uma vez, né, pastor, no culto de mães, acho que foi de mães, né? A irmã Solange é uma das pessoas que eu mais admiro. Ela conseguiu criar 4 filhos dentro de uma família disfuncional. E os filhos dela são aí, ó, a Laís, que é uma bênção, o Cezinha, está aí. Sobreviveu, e eu tenho certeza que a alegria de ver os filhos dela hoje, todos bem-sucedidos, sobressai a qualquer desafio que a maternidade enfrentou. Amém? E por que eu estou dizendo isso? Porque isso parece coisas bobas, são até coisas engraçadas muitas vezes, mas essas coisas, elas entram sutilmente na nossa vida, e principalmente na vida dos nossos filhos, das futuras gerações, e aonde nós vamos cada vez mais nos afastando do propósito de Deus. Então, o que eu quero dizer nessa noite é que, independente do cenário que você vive, eu quero dizer que nós, como cristãos, nós temos uma luta pela família que nós precisamos travar todos os dias, porque todos os dias Satanás, ele está lutando ferrenhamente contra a família, contra as nossas vidas, contra a vida dos nossos filhos. Desde o Éden, Satanás, ele tenta destruir a família. Ele foi lá com Eva, fez aquela escarcéu todo que você já conhece. Mas Deus, ele sempre tem um plano. Deus sempre vem em resgate da família. No Éden, as coisas deram aquela bagunçada, mas aí você vê Deus levantando Noé. E Deus não levanta simplesmente Noé, Deus levanta a família de Noé, porque a arca era um projeto para família. Depois nós vemos tudo acontecendo, e aí depois Deus, ele resolve criar agora uma nação para ele. De novo, ele chama uma família através de Abraão e de Sara, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3,14 que tudo que o Senhor faz dura para sempre. E a família, por mais que Satanás ele lute todos os dias, através de ideologias, de políticas, a família é um projeto de Deus, e tudo que Deus faz dura para sempre. Se existe uma coisa que eu sei que vai durar para sempre, é a família, a igreja, por exemplo. Às vezes as pessoas veem o diabo aí rosnando, se levantando, e nós pensamos, meu Deus, o que será da igreja? Querido, não se preocupe, a igreja sobreviverá para sempre, porque a Bíblia diz que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mesmo se fecharem os templos, proibirem as coisas, a igreja vai sobreviver para sempre, porque tudo que o Senhor faz dura para sempre. O texto que nós lemos, ele retrata a luta de uma família. Eu quero ser bem rápida aqui, para passar para vocês alguns princípios que essa história nos ensina. O contexto dessa história é o seguinte: vocês lembram que Davi, ele passa ali anos fugindo do rei Saul. Quem lembra da história? Davi mata o gigante, Saul gosta de Davi, Davi fica ali tocando para expulsar o demônio de Saul, e ali Davi fica ali, vai se desenvolvendo, vira guerreiro. Só que Davi se destaca. Saul era um homem com problemas de identidade, não sabia lidar com o sucesso dos outros. Então Saul decide perseguir Davi, porque no fundo ele sabia que Deus já havia o rejeitado, Davi iria substituí-lo, e Davi começa a fugir.
Em determinado momento, Davi acaba indo parar no meio do povo dos filisteus, e ele faz ali um acordo com o rei Aquis, e ele fica morando ali, e ele se estabelece na cidade de Ziclag, né? Era uma cidade contemporânea do povo filisteu. Ele se estabelece ali com suas mulheres, com seus valentes, né? Com seus soldados. Davi já estava forte, ele já tinha 600 homens no exército dele, ele se estabelece ali, e certa vez ele sai para guerrear, né, contra outra parte, né, dos filisteus, e enquanto ele estava fora, juntamente com os guerreiros, a Bíblia diz que os amalequitas, que era outro povo endemoniado, eles invadem a cidade de Ziclag, e eles queimam aquela cidade, e eles levam a família de Davi, as esposas, os filhos, e as famílias de todos aqueles homens, levam embora. E Davi, a Bíblia diz, né, você vai ver no texto, que eles chegam naquela cidade depois de uma longa caminhada de 3 dias. Eles estavam andando ali há 3 dias, e eles chegam na cidade depois desses 3 dias. E quando eles chegam ali em Ziclag, o cenário era terrível. A cidade toda queimada, e não havia ninguém. Todos haviam sido levados. Literalmente, a Bíblia diz, e aquela cidade ela estava em ruína completa. E a partir dali a gente começa a ver algumas ações, né, que Davi ele tem, que eu acredito que todos nós podemos aprender como lições, como estratégia de como nós devemos batalhar em favor da família, como nós devemos lutar pela nossa família, e não só pela nossa família, mas em favor da instituição família. E no versículo 30, no versículo 4 do capítulo 30, ele vai dizer assim, ó, que eles chegaram, então olha só o que diz assim, ó, então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não ter mais forças. Quando eu leio esse texto, gente, eu fico imaginando o cenário. Imagina aí, 600 homens chorando em alta voz, até não ter mais força. Eu não sei se algum dia, alguém aqui, gente, já chorou até não ter mais força para chorar? Levanta a mão aí. Você já chorou? Já, a mulher, né? A Maria já, Cezinho, ó, tem um homem ali. Quem foi algum homem aí? É porque eram os homens lá que choraram até não ter mais força. Chorar até não ter mais força, gente, é quando a gente está naqueles momentos que a gente chora tanto que você até dorme. Não sei se aconteceu isso com você. Que eu já chorei tanto, que eu dormi. E eu sempre falo aqui para vocês, quando você não souber o que fazer diante de qualquer coisa da vida, aprende isso. Você chora e depois você dorme. Por quê? Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E dormir por quê? Porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Então, está passando por algum perrengue, não sei o que fazer, chora e depois dorme. Que no outro dia, com certeza, Deus vai trazer alguma estratégia. Amém? Fica a dica. E é bíblica, tá, gente? É um conselho bíblico. Mas a grande verdade, irmãos, é que a primeira lição que nós enfrentamos diante dessa atitude de Davi, é que nós precisamos enfrentar a realidade. Você sabia muitas vezes que nós até conseguimos enxergar que a nossa família não está bem, que existem coisas que precisam ser consertadas, que existe muitas vezes um verdadeiro caos instaurado na nossa casa, na nossa família, mas muitas vezes a gente entra num estado de negação. Às vezes todo mundo de fora consegue enxergar as coisas que precisam ser mudadas na nossa família, na nossa vida, menos nós. Por isso que a gente precisa ter a comunidade, por isso que a gente precisa de discipulador, por isso que a gente precisa de amigo de verdade, porque muitas vezes nós negamos a realidade. E eu acho muito interessante, porque Davi, apesar de ser um homem forte, guerreiro, adorador, talvez Davi poderia ter tantas outras atitudes, mas Davi, ele fez a única coisa que ele podia fazer naquele momento:
era entender a realidade dele e chorar. Eu acho isso sensacional, gente. Essa vulnerabilidade que muitas vezes a gente tem dificuldade de ter diante das circunstâncias, diante das situações. Às vezes o mundo está caindo e a gente não está acontecendo nada, está tudo certo, né? E nós não enfrentamos essa realidade. Muitas vezes, a Bíblia vai dizer que eles começaram a chorar, e eles choravam em alta voz, então havia um clamor muito grande ali. E eles começaram, inclusive, a colocar culpa em Davi, eles ameaçaram apedrejar Davi. Olha que loucura. Muitas vezes se parece com a gente, quando a gente está nesse cenário de caos familiar, a gente começa a procurar alguém para a gente lançar a culpa. Não, se as coisas estão acontecendo com esse menino, a culpa é do meu marido, que não faz as coisas direito. Ah, se as coisas estão acontecendo com essa criança, a culpa é da esposa que não faz isso. Não, a culpa é da igreja que não está dando o suporte legal para os meus filhos. A culpa é do líder de jovem que não. A culpa é do discipulador que não está fazendo discipulado com o meu filho. E você começa a negar a realidade ao invés de enfrentar a sua realidade. De enfrentar, ainda que com vulnerabilidade, como Davi, mas enfrentar a sua realidade. Chorar, irmãos, faz parte da vida, mas guarde uma coisa, não resolve o problema, amém? Chorar é igual eu falei, é só para Deus consolar você e você dormir, entendeu? Depois. Mas chorar não vai resolver o problema. Até alivia a alma diante das pressões, mas é preciso ações para que as coisas aconteçam. Eu achei muito interessante que o Igor pregou da última vez aqui sobre família, e ele falou uma coisa muito interessante, que uma família bem-sucedida, ela não acontece por acaso. Ela não é fruto do acaso, ela é fruto de ações práticas, de escolhas e decisões que nós fazemos. E estar aqui nessa noite, orando, buscando pela sua família, é uma ação prática que você está fazendo. Você decidiu empenhar a sua fé e crer que aquilo que você não pode fazer pela sua família, Deus pode fazer. O milagre que você não pode fazer pela sua casa, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu pai, pelo seu filho, pelo seu marido, sua esposa, esse milagre que você não pode, Deus pode fazer. Isso é ações práticas. Porque muitas vezes nós também nos calamos, não conseguimos enfrentar aquilo, então nós nos fechamos e dizemos, deixa isso na mão. Como, você está orando pela... Não, já entreguei na mão de Deus, deixa uma hora, Deus vai fazer. Quando na verdade nós precisamos entender que nós precisamos lutar pela família. E aí, mais para frente, você vai ver no texto que Davi, ele chora, né? Chorou, não sei quanto tempo, mas eu sei que a Bíblia diz que ele chorou até não ter mais força. Depois que acabou as forças, ele parou de chorar. Não tinha mais força para chorar, as lágrimas secaram, ele descobriu que não adiantava continuar chorando. E aí ele vai para o segundo ponto que eu quero falar com vocês. Já que ele perdeu as forças, então a Bíblia diz que ele se fortalece no Senhor. Olha que diz o versículo 6. Diz assim, ó. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Olha a diferença, querido. Todos eles choraram até não ter mais força, mas Davi, entre todos eles, os homens continuaram angustiados, ameaçando apedrejar Davi, zangado, mas Davi, a Bíblia diz que depois que ele chorou, ele resolveu se fortalecer no Senhor. Davi então enxuga as lágrimas e decide buscar a solução em quem de fato podia ajudá-lo, o Senhor, seu Deus. Esse ponto, irmãos, ele nos ensina algo muito importante diante das nossas batalhas. Muitas vezes, nós deixamos Deus, o recurso Deus, como o último plano. Eu já vi muitas pessoas dizerem assim, irmãos, olha, como que está a situação? Minha irmã, agora, só Deus. Só Deus.
Só Deus pode fazer alguma coisa. Irmãos, a grande verdade é que, se você prestar atenção, a gente sempre deixa Deus como último recurso. Quando, na verdade, as nossas batalhas, elas poderiam se tornar mais leves, se antes de buscarmos qualquer coisa, nós aprendêssemos a buscar o Senhor. Irmão Davi, ele era um homem de guerra, ele poderia ter se levantado depois de chorar, zangado, com sangue no olho, como diz os maranhenses, pegado o cavalo, a espada dele, e sair desembestado por aí, atrás desse povo, eu vou resolver esse problema agora. Mas Davi, ele entendeu que ele precisava buscar ao Senhor, porque naquela batalha, ele precisava entender o que Deus queria orientá-lo. Muitas vezes nós estamos batalhando dentro da nossa casa, lutando para alguém ser salvo, lutando com um filho rebelde, com alguma coisa do tipo. E aí, quando nós fazemos todas as coisas na força do nosso braço, quando nós brigamos, escabelamos, desobedecemos os princípios da palavra de Deus, aí um belo dia a gente diz assim: agora, gente, só o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. Quando, na verdade, Deus precisa ser o nosso primeiro recurso. A verdade, irmão, é que na vida, quanto mais eu vivo, mais eu descubro que Deus é o único recurso que existe. Porque mesmo quando as coisas acontecem, Deus vai usar as pessoas. Eu fui curado, eu fiz um tratamento, tomei um remédio, fui curado. O médico foi Deus que usou. O remédio também foi Deus que usou, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem de Deus, vem do Pai das luzes, em que nele não há sombra de dúvida nem variação. Mas não, a ciência também, a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. Então, todo o conhecimento que as pessoas adquirem, eles vêm de Deus. Tudo que pode beneficiar o ser humano, irmão, guarde, vem de Deus. Então, Deus sempre será o único recurso. O problema é que a gente às vezes quer deixá-lo, por causa da nossa natureza pecaminosa de independência, né? Nós nascemos com essa necessidade de ser independente, de não dar trabalho para ninguém. Eu vou resolver isso aqui, essa situação, do meu jeito. E aí a gente quebra a cara e a gente diz: agora só o Senhor para me ajudar. E o Senhor deve olhar para nós e dizer: sério, que você aprendeu? Se tivesse me pedido socorro antes, as coisas tinham ficado mais fácil. Por isso que Davi, gente, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele sabia como fazer o negócio. Davi se fortalece no Senhor, ele lembra de que ele tinha um Deus todo-poderoso. Ele com certeza lembrou de que ele já tinha vencido Golias, quando ele era apenas um menino, ele nem guerreiro era, ele era um pastor de ovelha, ele tinha vencido Golias, ele deve ter lembrado de tudo que Deus tinha feito na vida dele. E a Bíblia fala que ele fala com um sacerdote, e ele pede para que o sacerdote traga, no versículo 7, o versículo 7 diz assim: então disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Ahimeleque, traga o colete sacerdotal. Abiatar trouxe, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E a Bíblia diz que ele chama o sacerdote. E quando nós falamos de sacerdócio, nós estamos falando exatamente disso, das coisas espirituais, das coisas que são do céu, de você não tentar resolver as coisas na força do seu braço. E a Bíblia diz que ele traz o colete sacerdotal, né? Se você já viu alguma vez um desenho, aquilo chama-se éfodo, que era aquele colete que os sacerdotes usavam, a qual estavam todas as tribos de Israel, e era usando aquilo que naquela época eles consultavam ao Senhor. E Davi então pega esse colete e ele consulta ao Senhor, e ele pergunta ao Senhor o que é que ele devia fazer. Apesar de Davi ser um guerreiro, apesar de Davi ser um homem de guerra, ele consulta ao Senhor e pergunta o que é que ele deve fazer. A Bíblia diz, irmãos, que nós também somos sacerdotes, 1 Pedro 2,9, amém?
quando nós estamos enfrentando lutas na família, a primeira coisa que o inimigo atinge é a nossa identidade, para que não venhamos nos posicionar e lutar. Davi, ele lembrou que além dele ser um guerreiro, além dele conhecer Deus, ele também era um sacerdote, ele era também alguém que falava com Deus. Naquela época isso não era muito comum, mas hoje que o Espírito Santo mora dentro de nós, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais. Nós ministramos diante do trono de Deus, nós somos capazes de ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes, quando nós estamos enfrentando guerra, quando atendo pessoas, eu percebo muito isso, que uma das principais armas que Satanás usa é exatamente atingir a identidade das pessoas, né? É aquele filho que olha para você, mãe, e diz assim: ah, mãe, mas a senhora está falando assim comigo, mas você não é crente? E aí você, né, recua, no lugar de dar um catiripapo nesse menino e dizer: meu filho, eu sou crente, mas não sou perfeito. Você é meu filho, e o negócio aqui vai ser do jeito que o Senhor determinar. Porque o fato de você pensar algo sobre mim não determina a minha identidade. Mas Satanás, ele vai atacar a nossa identidade, ele vai dizer: ah, mas você é isso, você é aquilo outro. Ah, mãe, mas lá na igreja a senhora é doce, meiga e graciosa. Aqui em casa a senhora grita. Alguém já passou por isso? Eu escuto muito as pessoas. Claro, gente, na igreja, se a gente gritar aqui na igreja, as pessoas vão pensar que nós somos doidas. Não é verdade? Se você ficar gritando no seu trabalho, as pessoas vão pensar que você é doido. A casa é o único lugar que nós podemos ser quem nós somos. A nossa família é o único lugar que nós somos quem somos de verdade. E às vezes, principalmente as mulheres, elas chegam cheias de condenação. Eu digo: irmã, quem nunca gritou um dia com um menino que atira a primeira pedra? Amém, mães? Você não vai viver gritando com seus filhos, mas quem nunca gritou uma vez na vida com a criança que atira a primeira pedra? Mas Satanás, ele sempre vai tentar atingir a sua identidade. Para quê? Para que você se intimide e não faça o que você precisa fazer, que é lutar pela sua família. Então Davi, ele consulta o Senhor, e aí nós passamos mais para frente. No versículo 8, olha só o que acontece, versículo 8. E ele perguntou ao Senhor, né: devo seguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu. Guarde isso. Se você consultar ao Senhor, o Senhor sempre vai responder, amém? Eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo assim: irmãos, Deus está em silêncio, Ele não tem falado comigo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não fica em silêncio, porque a Bíblia está aqui, tendo todo acesso para nós, amém? A Bíblia é a voz do Senhor. A Bíblia, ela tem todas as direções, todas as estratégias, todas as ações práticas que nós precisamos fazer em qualquer circunstância das nossas vidas. É porque às vezes a gente queria que Deus dissesse assim: eu estou com dor de dente. Deus, o que é que eu faço? Aí a gente queria que Deus soprasse nos nossos ouvidos: vá ao dentista. Mais ou menos assim que a gente queria. Está lá, a Bíblia está aqui, então Deus não está em silêncio. Quando Davi ora, então Deus fala com ele. E o Senhor respondeu: persiga-os, e certo que vocês os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. E o terceiro ponto que eu quero dizer para você é que, assim como Davi, se você decidir lutar pela família, certamente você vai vencer. Porque Deus é fiel. Davi então sai e persegue seus inimigos. E quando eu leio isso, irmãos, eu sempre me lembro daquilo que Tiago nos diz, quando ele diz assim, ó: sujeitem a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Outra arma que Satanás usa, principalmente dentro das nossas casas, impedindo da gente lutar pela família, além daquilo que eu falei, do inimigo mexer na nossa identidade, naquilo que nós somos, o inimigo muitas vezes ele tenta nos intimidar
colocando em nós passividade diante dos desafios, principalmente dentro da família. Porque muitas vezes nós conseguimos até ter ânimo e força para lutar por coisas externas. Quando é uma situação no nosso trabalho, quando é uma situação no ministério. Mas muitas vezes, quando se trata da nossa casa, da nossa vida, muitas vezes nós ficamos paralisados e intimidados. E nós precisamos entender que você precisa lutar. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa lutar. Amém? Durante muitos anos, irmãos, nós temos visto, e eu não estou dizendo que não é verdade, que a igreja, ela também não seja um lugar de cura. Eu ministro sobre cura. A minha vida é falar para as pessoas sobre ser curado. Mas eu quero dizer para você que a igreja, ela não é só isso. A igreja, ela é um lugar onde você encontra cura, mas a igreja, ela é um exército, amém? A igreja, ela é uma família também, mas ela também é um exército. E você precisa saber que, como soldado, você precisa aprender a lutar. Muitas vezes, quando eu converso com pessoas e elas compartilham algumas histórias de vida, algumas situações que estão acontecendo dentro da casa delas, e eu sempre falo isso com a pastora Kézia, às vezes quando a gente visita, né, pastora, eu sempre falo, pastora, algo que o Espírito Santo sempre fala muito profundo comigo é sobre essa passividade que muitas vezes Satanás impõe sobre os cristãos. De você se acuar espiritualmente diante das lutas. Diante das lutas. Muitas vezes nós não sabemos nem lutar, nós não sabemos nem como batalhar, porque nós nem se preocupamos, por exemplo, em aprender sobre o que é uma batalha espiritual. Se eu perguntar aqui, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas se eu perguntar aqui para você, quem aqui sabe o que é uma batalha espiritual? Quais são as armas que a palavra de Deus deixou disponível para nós? Leia o livro da Valnice Milhomes, Personalidades Restauradas. Amém? Um dos melhores livros que eu já li na vida. Aquele livro, ele vai ensinar você que diante dos desafios, irmãos, nós não precisamos nos acovardar, nós precisamos lutar, nós precisamos resistir, nós precisamos perseguir o inimigo e colocar ele para correr, porque a Bíblia diz resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Mas resistir, a gente pensa que resistir é assim, não, irmão, mas eu orei hoje. Eu orei, hoje eu não vou orar não. Hoje eu oro. Não, amanhã eu não vou orar não. Resistência, você precisa oferecer resistência. Satanás, quando ele vir contra a nossa família, ele precisa encontrar em nós resistência. Ele precisa olhar para você e para mim e dizer, não, aqui eu não vou avançar, porque existe uma resistência. Alguém está resistindo a ele. Então aqui você não vai entrar. Resistir é lutar. O comando de Deus para Davi era lutar até o fim. No meio do caminho você vai perceber aqui na história, eu não vou ler porque não vai dar tempo, você vai perceber que no meio da história, alguns daqueles homens, né, eles ficaram animados, todo mundo, vamos lutar, vamos guerrear. Mas no meio do caminho, alguns ficaram cansados. E logo desistiram. 200, a Bíblia diz que 200 daqueles guerreiros estavam cansados. Eu não vou nem julgar os pobres, tinham chorado até não ter mais força. Não se fortalecer no Senhor, guarde isso. Se você não se fortalecer no Senhor, você vai cansar no meio do caminho. Você não vai conseguir lutar pela sua família. Você não vai conseguir lutar pela instituição família que está sendo atacada todos os dias. Muitos cristãos, irmãos, infelizmente, eles têm parado de lutar pela família, não só pela sua, mas pela instituição família, porque os desafios foram tantos, as lutas foram tantos, perderam os filhos muitas vezes para o mundo, e aí a pessoa olha e no lugar dela continuar oferecendo resistência a Satanás, ela olha e diz, não, eu estou cansada, eu vou me amoldar. Eu vou me amoldar, eu vou aprovar, porque aceitar as pessoas, nós sempre aceitaremos, porque a aceitação é incondicional, mas a aprovação tem a ver com valores e princípios. Então eu começo a aprovar,
porque eu cansei de resistir. E nós precisamos entender que nós não podemos desistir. 200 daqueles homens, a Bíblia diz que eles estavam cansados e eles desistiram no meio do caminho. Mas Davi e aqueles outros, eles vão até o fim, eles perseguem aquele povo, eles encontram alguém no meio do caminho, que inclusive era um desses homens que tinha invadido a cidade. E Davi, orientado por Deus, ainda consegue a ajuda daquele rapaz que era um egípcio. E Davi luta até o fim e consegue de volta tudo o que era dele. Ele consegue restituir suas esposas, seus filhos, seus bens. E eles ainda conseguem mais, porque eles ainda pegam os despojos e eles levam e eles voltam para aquela cidade. Uma das maiores armas que Satanás usa contra o povo de Deus, como eu falei, é a passividade, e a outra é a relativização. Muitas famílias estão literalmente se perdendo, porque temos a ideia que se ficarmos chorando, lamentando, as coisas vão acontecer. Deus é o maior interessado em restaurar nossas famílias. Deus é o maior interessado em proteger e guardar as nossas famílias, mas nós precisamos entender que isso vai exigir de nós esforço. E se nós não desistirmos, mesmo quando nós estivermos cansados, certamente nós vamos vencer. Esses dias eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção: quando você estiver cansado, descanse, mas não desista. O problema é que muitas vezes tenho certeza que tem pessoas que estão aqui que têm lutado há anos pela sua família. E às vezes você vai dizer assim: não, eu estou cansada, eu não aguento mais fazer essas campanhas da igreja, olha, não vai dar certo não, Deus já deixou, eu não vou mais. Deixa eu dizer uma coisa para você: não desista, descansa. Dá uma pausa aí, descansa, mas não desista. Porque se você lutar, certamente você vai vencer. Nós fazemos parte dos que já vencemos, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós já vencemos. Se você ler o final da Bíblia, você vai descobrir que nós somos os vencedores. Nós já vencemos. Querido, talvez nessa noite você esteja enfrentando alguma luta com a sua família, ou não, né, como eu falei, mas independente disso, existe uma guerra travada, como eu falei para você, uma guerra travada contra o projeto de Deus. Então, de qualquer forma, nós precisamos lutar, seja para restaurar, seja para resgatar ou para proteger a família. O maior projeto, irmãos, de Satanás contra a humanidade não é destruir sua vida, não é você ficar pobre, sem ganhar dinheiro, não. A maior ação de Satanás é destruir as famílias. As maiores feridas que as pessoas adquirem, irmão, pasmem, adivinha onde? É na família. Por que Satanás intenta tanto mexer na estrutura familiar? Porque pessoas feridas na sua família, elas geram famílias disfuncionais, que geram famílias disfuncionais. E aquilo que Deus havia planejado, onde a Bíblia diz assim, que eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam a Deus, acaba se cumprindo a outra parte do versículo. Eu visito a iniquidade até 4ª gerações daqueles que aborrecem. E essa é a estratégia de Satanás, é fazer com que as pessoas descumpram os princípios, os valores de Deus, para que as maldições elas se perpetuem de geração a geração, gerando pessoas adoecidas, gerando pessoas feridas, que não vivem e não cumprem o propósito de Deus. Por isso nós temos uma luta. Talvez você está aqui com a sua vida confortável, talvez você é jovem, você está com a sua vida de boa, mas eu quero dizer para você, existe uma luta, existe uma guerra travada, e essa guerra ela é de todos nós que professamos o nome do Senhor, porque nós somos os soldados de Cristo. E essa guerra, a principal guerra que nós enfrentamos hoje, querido, é contra a família. Por isso que a nossa família, ela precisa estar
no altar de Deus. Por isso que, independente da condição que a sua família está, a nossa família, ela precisa ser colocada todos os dias no altar do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite. Talvez você seja alguém que chegou aqui nessa noite e que a sua família ela esteja mais ou menos como esse cenário aqui que nós lemos aqui, de Davi. Tudo em ruína. O inimigo tem conseguido saquear os valores, os princípios. E eu quero que nessa noite, você feche seus olhos e você comece, assim como Davi, você comece a se fortalecer no Senhor. Porque a primeira coisa que você tem que fazer, antes de você sair daqui pronto para lutar pela sua família, a primeira coisa que você tem que fazer, querido, é se fortalecer no Senhor. É dizer, Senhor, me dê forças. Começa a orar aí no seu lugar, você que está enfrentando uma situação com a sua família, diga, Senhor, me dá força, eu estou tão cansada, eu estou tão cansada de lutar por essa situação dentro da minha casa. Senhor, me dá força para eu continuar lutando. Aleluia. E eu quero orar por você que está assim hoje, que está sem força de lutar pela sua família. Talvez você chegou aqui e você está cansado, você veio talvez para cumprir, porque você quer cumprir as 7 semanas, mas você está um pouco cansado de lutar pela sua casa. Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos aí mesmo no seu lugar, coloca a mão no seu coração, e você que está aí com a sua família em paz, tranquilo, intercede também por essa pessoa que está cansada de lutar pela sua família. Pai, nessa noite nós queremos interceder, Senhor, por cada pessoa que chegou aqui nessa noite e está se sentindo cansada. Igual nós lemos aqui na palavra, naquele cenário que Davi chegou, que estava tudo destruído, estava tudo em ruína, estava tudo bagunçado. Senhor, talvez tenha pessoas aqui nesse lugar hoje que estão exatamente assim. Sua família bagunçada, sua família saqueada, sem essa pessoa conseguir ver muita expectativa do que vai acontecer, sem muita esperança, e essa pessoa já orou, já conversou, já pediu conselho, mas essa pessoa está cansada, Deus, e ela está quase desistindo de lutar. Mas eu quero te pedir que nessa noite, da mesma forma que o Senhor fortaleceu Davi, nós oramos, nós intercedemos pela sua vida e declaramos a força do Senhor sobre você, que a força do Senhor, o Espírito Santo gera força em você, e você vai sair daqui nessa noite fortalecido no Senhor. E você vai encontrar, porque é o Senhor que está dando força. Receba aí no seu lugar. É o Senhor que está te fortalecendo. É o Senhor que está enchendo o seu coração de esperança, de fé. É o Senhor que está te dando força. Você que está em casa, que me ouve. É o Senhor que está te dando força para você continuar lutando pela sua família. Receba a força que só o Senhor pode dar. Senhor, nós tomamos posse dessa força que o Senhor está derramando sobre nós. A força que vai fazer com que nós não venhamos desistir, mas que nós venhamos, assim como Davi, perseguir os inimigos, lutar com as armas espirituais que o Senhor tem nos dado, e nós vamos vencer. Porque certamente o Senhor está conosco. O Senhor é o Jeová, Deus Todo-Poderoso, aquele que luta as nossas batalhas. Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és o Deus da guerra. Tu és aquele que entra nas batalhas conosco, e nós já somos mais do que vencedores. Deus, visita essa casa, visita essa família que está vivendo essa guerra, essa batalha. Envia os teus anjos agora, anjos poderosos, anjos com espadas. Visita agora, dissipando as trevas, dissipando o mal. Visita essa casa, Deus, que quando essa pessoa chegar em casa hoje, ela possa chegar lá cheia de autoridade do alto. Tira o medo. Eu quero repreender toda intimidação aqui, Deus, toda intimidação que Satanás lança sobre a sua vida, que você tem medo, que você tem vergonha, que você se intimida diante das palavras. Que nessa noite você possa chegar cheio de autoridade do alto, a autoridade que Jesus já conquistou na cruz.
E você possa colocar o inimigo para correr de dentro da sua casa, de dentro da sua família, resistindo a ele. Certamente ele vai fugir de você, porque essa é a promessa do Senhor para nós. Nós tomamos posse disso, Deus. E eu quero convidar todos vocês que estão aí com o seu papel da sua campanha, pega na sua mão, que nós vamos orar agora, de forma específica. Apresenta aí ao Senhor o seu pedido dessa sexta semana. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos agora os pedidos que nós estamos fazendo desse propósito da família no altar. Nós colocamos todos diante do altar do Senhor agora, em nome de Jesus. Nós depositamos, Senhor, a nossa oração, nós quebramos o nosso vaso diante do Senhor. Apresentamos o nosso pedido de socorro, apresentamos o nosso pedido de provisão, apresentamos o pedido de salvação, o pedido de libertação, o pedido de transformação. Nós apresentamos o nosso clamor, Deus, diante do teu altar. E pedimos que os anjos do Senhor recolham esse clamor, que os anjos do Senhor recolham as suas lágrimas nesta noite, recolha a sua perseverança, que os anjos do Senhor, que o Senhor enxergue a sua fé, de você estar aqui nessas 6 quintas-feiras, e que o Senhor deposite diante do altar do Senhor. Receba, Senhor, como um incenso diante das tuas narinas. Receba, Senhor, receba o clamor da tua igreja, o clamor das famílias aqui neste lugar, como um incenso, como uma adoração diante das tuas narinas, diante do teu trono. E nós te adoramos em fé, por tudo que o Senhor vai fazer, pelos testemunhos que nós contaremos aqui, Senhor, para que todos saibam e vejam que foi a mão do Senhor que fez isso. Pega o seu papel e declara isso e diga, para que todos saibam e vejam que a mão do Senhor fez isso. E você vai contar como testemunho, querido, aquilo que você orou, aquilo que você pediu. E você vai proclamar o nome do Senhor, para que todos saibam e vejam que foi a mão do Senhor que fez aquilo que para você parecia impossível, mas que para o Senhor todas as coisas são possíveis. Receba, Senhor, a nossa adoração. Adore o Senhor. Será que você pode adorar o Senhor aí mais um minutinho, em gratidão a tudo que o Senhor vai fazer? Você pode adorar o Senhor pelo que Ele vai fazer, em fé, o seu pedido. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome, Jesus. Nós entronizamos o teu nome, nós declaramos que como Igreja Batista de Getsêmanis, nós entronizamos Jesus na nossa vida, na nossa igreja. O Senhor, tu és santo, tu és digno, tu és poderoso. Seja adorado pela tua igreja, seja exaltado nesta noite, Jesus. Seja entronizado em meio dos louvores. Aleluia. Declare isso com fé. Amém. 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 Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós concordamos e o céu diz sim, assim na terra como é no céu, assim na terra, que a tua vontade seja feita em nossas vidas, assim na terra como ela é feita perfeita no céu. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte, Jesus.